Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de filosofia para o segundo ano, né? Então pode pegar o seu material para realizar suas anotações, suas perguntas durante a aula. Não esqueça depois de confirmar a sua presença lá no Classroom e também de realizar as atividades, perfeito? Então vamos para a aula aí. A aula de hoje sobre um filósofo bem importante, né, chamado Hegel, tá? O conceito que a gente vai estudar dele hoje é a eticidade, né? Nós estamos dentro do conteúdo de ética, né? Então vamos ver a eticidade em Hegel, tá? Então os objetivos da nossa aula que a gente tem que, né, dominar, né, compreender um pouquinho melhor depois dessa aula de hoje é o seguinte, ó. Primeiro aqui, né, a gente vai buscar apresentar essa filosofia do Hegel, a filosofia hegeliana, né, o pensamento dele, portanto, tá? Depois, verificar os conceitos de espírito. Eita, professor, vamos falar de espírito hoje? Vamos falar de espírito, mas não é nesse sentido aí, a gente vai explicar depois, tá? Verificar os conceitos de espírito objetivo, tá? E eticidade. Terceiro ponto, demonstrar a existência da liberdade concreta, tá? Liberdade de fato, então, dentro do Estado, tá? Então, conceitos principais aqui, né? Espírito objetivo, eticidade e a liberdade concreta dentro do Estado, tá? A gente vai explicar esses pontos dentro da filosofia do Hegel. Mas, como sempre, no início da aula, né, vamos retomar um pouquinho o que falamos na aula anterior. Na aula anterior, nas duas aulas anteriores, na verdade, né, a gente trabalhou a filosofia do Kant, tá, um filósofo bem importante também, que a gente tem que saber, conhecer alguns pontos aí da filosofia kantiana, tá? Então vamos revisar alguns pontos da filosofia dele. Para isso, um exercício aqui, né? Dentro da ética kantiana, né, na ética kantiana, como podemos determinar uma ação moral universalmente válida segundo a ética kantiana? Então, segundo o pensamento do Kant, como é que a gente determina se uma ação pode ser, né, válida universalmente, pode ter um valor universal, tá? Dá uma pensada aí, depois a gente volta.
Voltamos aqui então, pessoal, sobre essa filosofia, a ética kantiana, né? Como que a gente pode determinar se a nossa ação pode ser, né, universalmente válida, né? O Kant explica isso através de um conceito principal, né? Esse conceito é o imperativo categórico. Lembra disso? Nós comentamos na última aula, né? Como eu posso determinar se a minha ação é correta, não é correta, é a boa vontade ou é a má vontade? Ora, antes de agir, pensa, né, e vê, a minha ação pode ser copiada por todo mundo sem prejuízos, né? Se puder, beleza, pode agir. Se trouxer prejuízo, então ninguém tem que fazer. Se ninguém tem que fazer, você também não deve. Tá? Então, por isso a ética do dever, nós falamos até mesmo, né? Então, a minha ação pode se tornar uma lei universal? Não pode? Então, não posso fazer, tá? A minha ação é interessada? Então, não seguiu o imperativo categórico. Porque para Kant, a ação boa é a ação que é desinteressada, que não possui o interesse. Né? Nós falamos na última aula do fazer o certo pelo certo, né? Cumprir o dever pelo dever e não para alcançar alguma coisa depois, perfeito? Então é assim que você determina uma ação correta, né, dentro dessa ética kantiana, tá? Então vamos para o nosso tema de hoje, perfeito? Hoje trabalharemos, né, o Hegel, e o Hegel faz parte de um movimento filosófico, né? O Kant estava lá no iluminismo, o Hegel faz parte do idealismo, né? O idealismo, então já pode pensar aí no quê? Em ideia, na valorização da ideia, né? E é isso mesmo, tá? O idealismo foi um movimento, tá? Que ocorreu sobretudo no século XIX, tá? Então, pós ali todo o movimento iluminista, tá? Ele vai ter influência do romantismo, né? Lembra das aulas de literatura que você estuda o romantismo, né? É esse mesmo movimento aqui, tá? Um movimento que começa ali na Europa, que vai trazer a valorização da nação, da ideia de pátria, né? O nacionalismo, né? Começa nesse período aí. Então tem um pouquinho disso no idealismo, tá? Essa valorização da pátria, portanto, né? E do povo, tá? O sujeito, tá? O sujeito é o centro do processo do conhecimento. O que significa isso, né? Que o conhecimento que é formado na nossa mente tem como principal ponto não as coisas que nós enxergamos no mundo, mas tem como principal ponto como nós representamos isso na nossa mente, tá? A consciência para o idealismo alemão é o que forma a realidade. Então, a consciência que nós temos do mundo é o que forma o próprio mundo. Então, idealismo, valorização das ideias, né? Então, seguindo aqui, a realidade é, portanto, fruto do espírito humano, né? Hoje, como eu já comentei anteriormente, a gente vai falar de espíritos, né? Mas o espírito pro idealismo alemão e pro Hegel, tá? É no sentido de consciência. Quando ele fala de espírito, está falando de consciência humana, tá? Incapacidade racional, portanto, perfeito? Esses pontos aí do idealismo alemão. Temos então o George Hegel, tá? Filósofo, portanto, né, que vai representar o idealismo alemão, né? Viveu ali entre o século XVIII e o século XIX, né? Produziu mais no início do século XIX, tá? E a gente vai ter na filosofia do Hegel como marca uma recuperação da busca filosófica pelo ser, tá? O que significa isso aí, né? Lá atrás, lá no primeiro ano, vocês estudaram os pré-socráticos, né? E os pré-socráticos estudavam o ser, ou seja, o que a coisa é, de fato, o que forma tudo que existe, né? O Hegel vai dizer que durante a Idade Média, a Idade Moderna, essa busca pela filosofia pelo ser se perdeu. Então a gente precisa retomar essa busca aí, tá? Outro ponto aí, a principal obra dele é a fenomenologia, ou seja, né, fenomenologia, o estudo do fenômeno, tá? Fenomenologia do espírito, fenomenologia da consciência, como a consciência enxerga, portanto, os fenômenos do mundo, tá? E outro ponto, a dialética hegeliana, que é o principal conceito dele aqui, a gente vai explicar ele certinho daí, tá? A dialética do Hegel, tá? Temos como pontos principais da filosofia dele, sempre quando você vê o nome dele aí por aí, né, em alguma questão do vestibular que apareça, por exemplo, né, que você tem que pensar na filosofia do Hegel é o seguinte, ó, para ele, o ser humano é um ser histórico, tá? O Hegel introduz na filosofia o conceito de história, ou seja, que as coisas vão mudando, vão evoluindo, não são sempre as mesmas, tá?
E, portanto, a ideia e a verdade são frutos de um movimento do Espírito no mundo. Ou seja, aquilo que nós enxergamos como ideia, aquilo que a filosofia coloca como verdade, não é algo universal, absoluto, né, como queria o Platão lá atrás, tá? O Hegel vai dizer que isso vai mudando conforme a história vai mudando conforme o espírito, ou seja, a consciência do ser humano no mundo vai mudando também, tá? As percepções do mundo mudam conforme a história evolui em um movimento dialético, tá? A história vai mudando dentro desse movimento dialético. E aqui temos o principal conceito do Hegel aí, que é justamente a dialética, tá? Vamos explicar isso aí, ó. Dialética para o Hegel, tá? Dialética não é um método. Não é que o Hegel usa isso para explicar o mundo. Não, tá? Hegel vai dizer que dialética é o mundo. A realidade é dialética. Tudo para ele, né, se move, se molda dentro desse esquema aqui, tá? A dialética seria, portanto, um devir da realidade, né? O devir da realidade, ou seja, aquilo que está sempre vindo a ser, o que está mudando a realidade, né? Então nós temos uma tese, um conceito, tá? Ou algo que existe, que é contraposto com uma antitese, né? Portanto, uma antítese. E do confronto entre tese e antítese, nós temos a síntese, né? A junção desses dois aí. E a síntese, por sua vez, vira uma nova tese que vai ser contraposto com uma outra antítese e assim por diante. Né, professor, muito abstrato, está muito complicado. Calma, é bem simples, é só você olhar para o mundo ao seu redor. O Hegel vai dizer que isso está presente em tudo que existe, né? Quando você tem, por exemplo, né, a filosofia grega era uma visão de mundo, era uma tese, que é contraposta com uma visão de mundo medieval, a antítese. O conflito desses dois, a síntese, vai ser a ética moderna, por exemplo, né? Ou então, quando você pensa numa terra fértil, né, um terreno fértil, cheio de nutrientes, isso é uma tese. Daí você planta nessa terra uma semente. Uma semente é antítese. Por quê? Porque ela quer roubar esses nutrientes para crescer. Você planta essa semente na terra, da relação entre a terra fértil e a semente, a síntese vai ser a árvore frutífera, tá? Então, tudo que existe na realidade se move assim, né? Os seus avós, né, a geração dos nossos avós é uma tese que é contraposta com a geração dos nossos pais, a antítese, e a nossa geração, ou pelo menos a minha geração, vai ser a síntese disso. Já a geração de vocês é uma antítese da minha geração e assim por diante, ou seja, sempre vai mudando, tá? Então essa aí a dialética do Hegel. Para isso, para, né, fechar bem essa questão, conceito importantíssimo, aqui um exercício. A dialética de Hegel, tá? Letra A, envolve duas etapas formadas por opostos encontrados na natureza. Ou, letra B, é incapaz de explicar o movimento e a mudança verificados no mundo. Letra C, é a forma pela qual a realidade evolui. E letra D, é um método a ser aplicado ao estudo do pesquisador. Qual das alternativas condiz mais com a dialética em Hegel? Dá uma pensada aí, responde e depois a gente vai corrigir.
Olá, pessoas! Voltamos aí então, né? Estamos de volta para corrigir aqui esse nosso exercício, né? Quando a gente fala da dialética do Hegel, né? A gente está falando que ela é o quê, tá? Ela é a forma pela qual a realidade evolui, tá? Justamente o Hegel vai notar que ao longo da história da humanidade, a própria natureza, o próprio mundo, o próprio universo, ele vai se moldando dentro desse confronto, né, entre tese e antítese, que tem um conflito e forma uma síntese, que é uma nova tese, e assim vai movendo a história, segundo ele, tá? E é uma história que para o Hegel, ela não é inerte, né? Ela tem um objetivo central para ele, né? Tudo vai evoluindo sempre para melhor, sempre para mais progresso, tá? E aí entra um conceito principal aqui, que é o conceito do espírito para o Hegel, tá? E aqui vamos analisar então o que seria esse espírito para ele, né? Para o Hegel também se desenvolve, né? Tudo é dialética, então o desenvolvimento, a evolução do espírito, da consciência do ser humano no mundo, também ocorre num processo dialético. Temos os 3 pontos aqui, né? Primeiro aqui, né, o que seria a tese, o espírito subjetivo, ou seja, a consciência do sujeito pelo próprio sujeito, né? Quando uma pessoa surge no mundo, o bebezinho lá nasce, né? A primeira reação que ele tem ali é justamente de ficar mordendo a própria mão, pegando nas partes do corpo, né? Por quê? Porque tem uma consciência interna que está se desenvolvendo ali e ele está percebendo o que é o corpo dele, o que, né, faz parte do que ele é, tá? Então isso é a consciência subjetiva, tá? Ou então o espírito subjetivo, que é essa consciência de você por você, né? Você aparece no mundo e percebe que você está aqui, tá? O segundo momento, a antítese aqui, né, é o espírito objetivo. É aqui que entra a eticidade que a gente vai falar. O espírito objetivo é você percebe que você está aqui e daí você percebe que você não está aqui sozinho, que também existe os outros, tá? Então é a consciência do outro, consciência do mundo, consciência da sociedade, tá? Você percebe que não está aqui sozinho. E por último, a síntese, né, do espírito subjetivo com o objetivo é o grande conceito do Hegel, o espírito absoluto, que seria a consciência do todo. Então evolui no seguinte sentido, você percebe que você está aqui, depois percebe que não está aqui sozinho e depois percebe que você e o outro fazem parte de algo maior do que vocês mesmos, né, do que os indivíduos, tá? Então essa é a evolução do espírito no mundo para o Hegel aí, tá? Aqui, então, nós temos a eticidade a partir disso. A eticidade entra no espírito objetivo, né? Nessa relação de você com os outros, tá? O Hegel usa esse conceito para fazer uma crítica ao formalismo, né, da ética do Kant, né, onde o Kant ele queria uma ética que fosse universal, que fosse para todas as culturas, para todas as pessoas de todos os tempos históricos. O Hegel vai colocar esse conceito de história, vai dizer, não, as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando, né? Aquilo que os nossos avós tinham como uma moral, tinham do que é certo e errado, não é o que os nossos pais pensam que é certo e errado, que não é o que nós pensamos que é certo e errado. Então não existe uma moral universal aí, ela vai evoluindo, né? A moral é um produto histórico, fruto da relação entre o indivíduo e a sociedade, né? O indivíduo, o subjetivo, com o objetivo, o outro, tá? Então, espírito objetivo, todos os indivíduos, todo indivíduo se constitui a partir de outros indivíduos, né? Você toma consciência que você existe, você pensa de determinadas maneiras, por quê? Porque você faz parte de uma determinada cultura, que já tem uma determinada moral, que já tem determinados costumes, né? Essa relação sua com o mundo, portanto, tá? Então, nós temos aí 3 fases dentro do espírito objetivo, tá? Tudo naqueles 3 pontos, tese, antítese, síntese. É sempre assim no pensamento do Hegel, tá? Dentro do espírito objetivo, nós temos primeiramente o direito. O que é o direito para o Hegel? Para o Hegel, o direito é tudo aquilo que é você pensar, né, no que é exterior a você. Ou seja, a relação sua nos objetos materiais, como, por exemplo, a questão da propriedade, né? Segundo ponto, a antítese disso é uma reflexão interna, a moralidade. Moralidade para ele é você refletindo com si mesmo sobre o certo, o errado, etc. Tá? O confronto entre, né, a reflexão externa e a interna, o direito e a moral, tá, vai ser a eticidade, a ética, que é você medir a relação de uma relação interna sua com o que existe no mundo. Tá?
Então nós temos aí o primeiro momento da eticidade, tá? O primeiro momento da eticidade acontece na família, vai dizer Hegel. Porque é a partir da família que você tem a percepção do espírito objetivo, ou seja, de que você não existe no mundo sozinho, de que você existe no mundo a partir de outras pessoas, tá? Então ela é a base ética para a formação do Estado depois. A família é o primeiro princípio, né, que faz você se enxergar como algo maior do que você mesmo. E lá na frente, vai dizer Hegel, quando tem a formação do Estado como um todo, da nação como um todo, tá, a família é essa base ética aí. Tá? Então nós temos o indivíduo se percebe existindo, logo depois percebe que ele não está sozinho, que há uma relação daí com os outros. Tá? Aqui começa a ética, né, a eticidade aí no Hegel. Tá? Segundo momento da eticidade é a sociedade civil, tá? Porque a sociedade civil vai ser justamente o conjunto de várias famílias, né? Assim como daí você percebe que você está na sua família, você percebe que existem outros grupos de pessoas, outras famílias diferentes das suas e que juntos formam a sociedade. Essa sociedade teria a função, segundo Hegel, tá? Possui a função de suprir a necessidade, ou seja, de investimento, de alimento, de força de trabalho, né? De se ajudar para, né, juntos serem mais fortes ali, produzirem mais, né? Terem uma vida melhor, né? E zelar pela justiça, tá? Então, dentro do seu núcleo familiar, você percebe que não está sozinho, está conjunto ali com outras famílias. Isso formaria a sociedade, né? E o terceiro momento da eticidade para o Hegel, tá? Vai ser esse espírito absoluto que ele vai colocar, né? Vai ser a formação do Estado, de fato. O Estado, tá? O Estado para o Hegel se define por uma Constituição. Você vai pensar, a Constituição, eu sei do Brasil, lá, professor, eu estudei na aula de História, a Constituição e tal. Não é essa Constituição que o Hegel está dizendo, não é um pedaço de papel, tá? Quando o Hegel fala de Constituição, ele está falando de um estilo de vida que determinado povo, determinada etnia, determinado grupo de pessoas possui, tá? Então, a Constituição representa esse espírito, essa consciência coletiva, né? Esse ethos, tá? Ou seja, esse comportamento do povo. Em resumo, é o hábito, o costume, as tradições que cada povo vai ter diferente de outro, tá? Por quê? Porque se formou a partir de indivíduos e de famílias diferentes, tá? O Estado vai ser, então, a principal engrenagem que move a história para o Hegel, né? Então, perceba o seguinte, o que a gente tem na filosofia do Hegel é que o indivíduo só existe dentro da família, a família só existe dentro para, né? O indivíduo só existe para a família só existe para o Estado. No final, o que importa para o Hegel é o Estado. Então, o Hegel vai receber muitas críticas de outros filósofos, como Marx, né, o próprio Schopenhauer, que a gente vai estudar na próxima aula, justamente apontando o quanto o Hegel coloca o indivíduo como inferior. O que importa é a vontade do Estado. Se a vontade do Estado é o que importa, o indivíduo não tem tanto valor assim. Tá? Então, isso é uma crítica depois que os outros filósofos vão fazer a ele. Tá? Então, mas dentro da filosofia dele, né? O Estado possibilitaria a liberdade concreta. Por quê? Porque aquela liberdade de fazer o que você quer, né, que a gente está estudando desde o início, né, de seguir os desejos, as ânsias do corpo e tudo mais, essa liberdade, né, que você acha que você é livre quando você cumpre o que você quer fazer, para o Hegel não. Na verdade, a liberdade concreta só funciona dentro do Estado, porque é o Estado que organiza as liberdades individuais das pessoas. Tá? Para explicar isso um pouquinho melhor, também para jogar uma reflexão aí, vamos para um exercício aqui, nosso último de hoje, tá? A limitação dos instintos, a limitação da cobiça, da paixão, é tida como uma limitação da liberdade, tá? Isso é o Hegel que está dizendo. Mas tal limitação é pura e simplesmente a condição da qual surge a libertação, tá? Sendo a sociedade e o Estado as condições nas quais a liberdade se realiza. Então, a partir dessa citação do Hegel aí, ó, você consegue me responder? Por que o Estado e no Estado, né, nós temos a condição para a liberdade em sua realidade concreta? Por que a liberdade concreta só é possível no Estado? Segundo o que a gente viu da filosofia dele e dessa citação aí. Dá uma pensada, uma refletida, responde e depois volta aqui.
Estamos de volta aqui então, pessoal, para entender essa relação, né, da liberdade concreta dentro do Estado, tá? Uma das respostas possíveis que a gente poderia colocar aqui, e aqui eu coloquei, foi o seguinte, ó. Então, né, voltando à pergunta primeiro, por que o Estado é a condição para a liberdade em sua realidade concreta? Uma resposta possível, porque o Estado é a síntese das individualidades na objetividade da Constituição. O que significa isso aí, né? A síntese, ou seja, a junção dos espíritos individuais, subjetivos, que forma esse espírito objetivo, tá? Limitando instintos, cobiça, paixões, restringindo a ação de cada um, né? O Estado serve então para restringir a sua liberdade, mas tornando todos tão livres quanto possível dentro de determinado momento histórico, né, da liberdade, né, concreta, surge a partir dessa realização do Estado, dessa eticidade da relação sua com os outros aí, tá? Então, né, aqui finalizamos a nossa aula de hoje, né, sobre o Hegel, né, talvez uma das aulas mais conceituais, focadas em conceito específico que a gente teve até agora, né, mas também bem importante, tá? Muitas dúvidas vão surgir, com certeza, não esqueça, portanto, de anotá-las e tirar essa dúvida com seus professores, tá? Em resumo, basicamente, nós temos o seguinte: o idealismo alemão vai ser essa valorização da ideia que o sujeito cria do mundo, né? A partir disso, Hegel vai explicar que o mundo vai mudando, evoluindo dentro de uma relação dialética, tá? E o espírito objetivo vai ser basicamente, né, a eticidade enquanto a base para a formação da família e do Estado, ou seja, a ética como base da família para a formação do Estado. O indivíduo só existe para o todo dentro desse princípio do Hegel. Muito bem? Muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui e fiquem bem.